Existem só 3 caminhos para investir o seu dinheiro, e 2 deles já te cobram anos da sua vida. Seja muito bem-vindo ao Mapa do Progresso Financeiro. Meu nome é Bruno Cardoso e eu te ajudo a investir por conta própria. Se esse tema te interessa, já clica aí e se inscreve, beleza? Aqui a gente só faz uma coisa, que é tirar você do lugar onde você está hoje e muito provavelmente parado, paralisado, sem saber qual é o próximo passo que você deve dar para investir e te levar para uma condição onde você conseguirá fazer o seu primeiro investimento por conta própria, sem depender de ninguém. Hoje vamos esclarecer uma dúvida que trava muita gente. Antes até de escolher onde investir, a dúvida não é qual é o melhor ativo, é quem decide. Toda pessoa que investe no Brasil está sem saber dentro de um desses 3 caminhos. E cada caminho desse tem um preço. E não é em reais, são em anos e anos da sua vida. E tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Vai ter que trabalhar mais para chegar no mesmo lugar. E eu vou te mostrar os 3 e no final você vai saber exatamente em que momento você está hoje. 3 caminhos para você investir, e sair do zero e começar a investir por conta própria, e eles acabam levando e consumindo muito tempo de sua vida. Investir por conta própria é você entender o básico e você ter condições de fazer o seu próprio investimento, apertar lá o botão. É você no comando da decisão, é você parar, entender as condições e decidir qual é a melhor alternativa naquele momento, de acordo com o seu projeto, o tempo que você tem disponível e o seu objetivo, o seu momento de vida. Aqui não se trata de você querer virar day trade. Eu não vou trazer estratégias de especulação ativa aqui, tá? Não é você ficar, eu não vou te explicar como é que você vai ficar analisando, olhando o gráfico, não. E também a ideia aqui não é você acertar aquele ativo do ano que vai multiplicar o seu patrimônio milhares de vezes. Você pode e deve estudar, você tem que ler a respeito e ir atrás do conhecimento. Mas o que muda, e é só uma coisa aqui, é a decisão final. E essa decisão final, ela tem que ser sua, com embasamento, com o conhecimento mínimo necessário para você. Por mais que você escute a opinião de diversos profissionais, você tenha condições de analisar, usar o seu senso crítico para escolher e definir qual é a melhor decisão, qual é a melhor direção naquele momento e que vai gerar realmente valor para a sua vida. E aqui é onde a maioria acaba se perdendo. Por quê? Porque ninguém explica que existe uma escolha antes de selecionar o melhor ativo. Você acha que tem 1000 opções disponíveis ali, mas você tem 3. Quantos caminhos existem de verdade hoje para você investir o seu dinheiro? São 3. Olha só, caminho número 1 é o caminho da inércia. E que negócio é esse de inércia, Murilo? O dinheiro ele fica onde caiu. O dinheiro pinga na conta, vai lá, conta poupança, conta corrente ou aquele produto que o gerente ofereceu lá atrás, e você não questionou, porque você não tem o conhecimento mínimo necessário para você questionar. Inclusive, às vezes, essa condição vem a partir do momento que você vai resolver um problema na agência ou entra em contato com a instituição para resolver um problema e, de repente, você sai com um investimento que brota do nada ali e parece interessante, parece atrativo. Mas no final, lá, não foi você que tomou a decisão, você escolheu, você foi influenciado para aceitar e aceitou aquela oferta, né? O caminho número 2 é o caminho da delegação. Você entrega a alguém e deixa esse alguém decidir por você. E tudo bem, joga lá no fundo de previdência do banco, o assessor liga para você toda semana, você faz aí o que você achar que é melhor. E você não toma nenhuma decisão, mas você paga e paga muito caro por isso. O caminho número 3 é o caminho próprio, é onde você aprende a base suficiente para você tomar as suas próprias decisões. Você escolhe e paga o mínimo possível de taxa e o resultado que vai ser maximizado por sua própria estratégia. Repare aqui que não existe uma quarta opção. Todo mundo que você conhece está em um desses 3 momentos agora, inclusive você.
Guarda essa pergunta, que lá no final, mais para frente, eu vou fazer. Pense, qual é o meu momento? Onde que eu estou quando o assunto é investimento? Ah, Murilo, mas e por que deixar o dinheiro no banco, que é a alternativa mais óbvia, é que menos funciona para a maioria das pessoas? Porque o banco ele não é neutro. O banco ele vive do spread, da diferença entre as negociações, né? Então ele pega o dinheiro mais barato dos correntistas e empresta esse dinheiro para outros numa taxa muito mais alta. E essa diferença entre o que ele vai te pagar como investidor, com rentabilidade nos seus investimentos, e a diferença que ele vai ganhar com os juros do empréstimo, é onde está o dinheiro do banco. Entende? E isso não é só teoria da conspiração, não estou aqui para ficar causando. Esse é o modelo de negócio do banco e que funciona. E funciona muito bem. Não é à toa que os bancos se tornam grandes instituições, né? O gerente ele tem meta e você tem que entender que ele é o vendedor qualificado para vender produtos financeiros. Você ficar rico, você progredir, você ganhar dinheiro não faz parte da meta dele. Então, quando você diz eu quero investir, ele não pergunta, vem cá, e qual é o seu objetivo? O que você precisa? Onde você quer chegar? Quanto tempo você tem disponível? Ele não vai fazer essa pergunta para você. Ele vai te oferecer o que está na prateleira dele e que é mais interessante para ele. Entende? E tudo bem, faz parte do processo, faz parte do jogo. Você que tem que desenvolver a habilidade para tomar suas próprias decisões. Entender o que ele está falando, olhar para o seu momento e tomar as melhores decisões. O cara é profissional, ele tem que fazer o trabalho dele, ele tem que ganhar o pão dele. Entende? Agora você precisa desenvolver o conhecimento para poder ir lá e questionar. E o mais difícil é que na maioria das vezes o produto não é ruim, ele é muito caro. Tá? E rende muito menos do que renderia se você tivesse o mínimo de conhecimento e fosse lá e tomasse uma decisão. E uma outra alternativa tão simples quanto aquela que pode lhe gerar um resultado muito melhor, principalmente no longo prazo. E aí, pelo comodismo, às vezes, né? Você acaba deixando muito de ganhar muito dinheiro e às vezes você não ganha nada porque aquela alternativa ela rende tão pouco que não cobre nem a evolução da inflação, né? E ninguém está te roubando. Você só está pagando pedágio numa estrada que tem uma via paralela gratuita e ninguém te contou que essa via existe. Você já calculou o preço de você entrar numa condição errada? Não em reais, em anos. Quantos anos na sua vida o caminho errado, tomar essas decisões erradas, mais simples, vai custar para você? Entende? Um erro, ele muda tudo e quase ninguém faz essa conta. Todo mundo compara um investimento em percentual. Ah, mas são X% do CDI. Essa alternativa rende 8%, aquela rende 10%. Pô, são 2 pontinhos ali, percentuais de diferença. Mas parece que é nada, só que um percentual é uma linguagem que o seu cérebro ele não sente. Os anos que vão passar e a performance que o seu dinheiro investido naquela taxa ao longo de X tempo vai gerar, é o que faz a diferença e é o que vai fazer você sentir o impacto de uma decisão ruim. Então, em vez de você perguntar quanto é que eu perco de um rendimento, você pergunta, pô, quantos meses a mais eu vou ter que acordar cedo, bater ponto e aportar, né? E conseguir investir para poder chegar num caminho onde eu tenha mais tranquilidade ou no mesmo objetivo, porque no final você tem o objetivo é um só. A alternativa A ou B, ela vai te levar ao mesmo objetivo, mas um vai ser mais rápido e o outro vai demandar muito mais tempo. Então guarda essa pergunta, daqui a pouco eu vou te dar um número exato. E ele é maior do que você imagina. Às vezes a gente não leva em consideração, não leva fé, mas o impacto ele é considerável. E por que entender isso agora te ajuda a escolher o melhor investimento? Por que essa decisão ela acaba impactando e acelerando o processo? Né? Você pode escolher o melhor título do mercado, mas se você estiver no caminho errado, uma parte do resultado ele vai escorrer muito antes de você chegar lá. Todos os meses, por
15, por 5, por 10 anos. E aí que vem a dúvida comum, né? Muita gente acaba pensando, poxa, mas eu não entendo nada de economia, Murilo. E de fato, eu vou dizer para você, você não precisa ser um economista, né? Para você sair da inércia e você ir para o nível onde você toma suas decisões com consciência, com critério e com autonomia. Você só precisa entender coisa. Por exemplo, liquidez é o tempo que você consegue ter o seu dinheiro de volta. Outra opção, não tenho dinheiro suficiente para valer a pena. Você tem que pensar ao contrário. Quanto menos você tem, mais a taxa pesa. Quem tem 500 mil aguenta pagar 2% de taxa. Mas quem começa com R$ 300 não tem tempo nem dinheiro suficiente para ficar acompanhando esse processo pagando taxas altíssimas, né? Então, o caminho onde você toma suas decisões por conta própria é o que dá menos trabalho, não mais trabalho. E o que te dá o melhor resultado. Entende? É muito tempo que você acaba dedicando para isso. Só que assim, você tem que entender que não é simplesmente chegar. A ideia aqui não é que você chegue e vá simplesmente pegar loucamente e sair comprando, investindo, botando seu dinheiro lá em qualquer alternativa, não. Você precisa ter embasamento. Essa é a ideia. Aí você precisa adquirir um nível de conhecimento mínimo para você conseguir tomar as melhores decisões. Não é para você ir na loucura, né, e tomando as decisões de forma aleatória. Essa não é a proposta, tá? Foi nesse momento, quando eu comecei a fazer a conta, em anos, em que tudo ficou muito mais fácil, muito mais claro para mim. Não é que eles investem melhor, é que se você tem embasamento, você toma decisões, escolhe alternativas que fazem você pagar menos por ela, ter menor custo e isso faz com que você acelere o seu resultado. O que quem já tem um patrimônio faz de diferente que ninguém compartilha de uma maneira fácil e aberta, né? A grande questão é que gera até uma frustração, mas que acaba te dando uma liberdade maior ao mesmo tempo ali, é que eles não têm acesso a nenhum investimento secreto. Não existe investimento exclusivo, secreto, entende? Não existe aplicação dos ricos que você não pode comprar. Claro que quando o bolo aumenta, você tem acesso a alternativas que têm uma rentabilidade maior, mas os títulos, as opções são as conhecidas, são as mesmas. Entende? Às vezes muda a rentabilidade. O que precisa ficar claro para você nesse caso é que quanto mais tempo você tem disponível, ou seja, quanto mais você está tranquilo e menos você depender daquele dinheiro, menos você precisar daquele dinheiro que você está investindo, maior tende a ser a rentabilidade que você vai acessar. Porque você vai abrir mão daquele recurso agora, vai entregar esse dinheiro para o banco por 2, por 3 anos. E aí o fato de você abrir a mão desse dinheiro por 2, 3 anos e o banco estar tranquilo de que você não vai precisar pegar de forma imediata e lhe entregar esse dinheiro, ele te remunera muito mais. Ele paga melhor para você. Entende? Então, quanto maior o tempo disponível, maior tende a ser a rentabilidade. Só que você precisa estar financeiramente organizado e saber exatamente qual o destino de cada fatia do seu dinheiro, para garantir que ao longo desses 3 anos você não vai precisar, não vai surgir uma eventualidade, você vai ter que pegar esse dinheiro, tá? Então, para maximizar a sua rentabilidade, você precisa ter tempo disponível para você abrir mão desse dinheiro e aí obter melhores rendimentos. Fechou? O que eles fazem de diferente? O que os ricos, né, as pessoas que têm mais dinheiro fazem de diferente é o seguinte: eles são obcecados com custo. Enquanto a maioria persegue o meio ponto percentual ali a mais na rentabilidade, o que ninguém controla, porque depende muito do mercado, quem constrói um patrimônio, ele persegue o meio ponto percentual a menos, olhando para os custos. Eles querem pagar o menor custo possível, eles querem alternativa que seja isento de imposto de renda, eles querem alternativa que tenha a menor taxa de administração, menor taxa de performance possível. Essa é a chave, essa é a única variável da equação que você controla 100%, tá? E é uma questão de escolha, seleção. A rentabilidade é uma promessa, a taxa é uma certeza, você
vai ter que pagar. Agora, quanto menos você vai pagar, vai depender do seu conhecimento, vai depender da sua dedicação. Então existe uma diferença enorme entre quem decide por você e quem te ensina a decidir. Qual a diferença real entre você delegar e você aprender? Delegar não é errado, é caro e principalmente é permanente. Porque quando alguém decide por você, você paga a taxa todo ano para essa pessoa. Ou você paga você vai ter um custo por isso. Ó. Ninguém vai fazer isso de graça para você. E no ano que vem, e daqui a 15 anos, 20 anos, você vai gerar uma dependência, porque você não vai ter base para poder tomar suas decisões por conta própria. Então a conta, ela nunca vai fechar, porque você optou por delegar, passar essa responsabilidade para o terceiro e não se dedicou a aprender. Então, pode parar, porque você nunca vai sair desse ciclo, é um ciclo infinito. Quando você aprende, o custo, ele vem, você pode até ter o custo. Às vezes, para tomar uma decisão mais complexa, é importante você envolver outros profissionais, mas aí você pode fazer uma consultoria pontual. Pô, tô com esse cenário, tô com esse dinheiro, quero tomar essa decisão, faz uma análise e me dá uma visão diferente. Você vai pagar para ter acesso a essa análise, você vai pegar essa visão desses profissionais qualificados, vai analisar com base no seu conhecimento e vai decidir. Você vai decidir tomar as melhores decisões, entende? Algumas horas que você vai dedicar ali para entender o básico já te servem para você maximizar o seu resultado e ter mais autonomia pelos próximos aí 10, 15, 20 anos. E a diferença entre você alugar e comprar, né? Delegar é alugar um conhecimento, alugar uma decisão, né? E você paga todo mês ou todo ano, né, por isso. E não fica com nada no final. O maior erro que as pessoas cometem quando elas vão escolher um investimento, onde colocar o seu dinheiro, não está necessariamente na escolha do produto errado. É achar que escolher é uma opção neutra, mas não é. Não é escolher, eu escolhi o caminho 1 ou escolhi o caminho 2. É a única opção que se abre sozinha quando você vai tomar a sua decisão por conta própria. Enquanto você pesquisa, compara e se espera, né, se sentir pronto para isso, o dinheiro está fazendo alguma coisa. A gente vive num mundo de causa e efeito. Existe a lei da semeadura. Eu acredito muito nisso. Então, na lei da semeadura, a colheita, ela é obrigatória. Você sempre vai colher. Se você não faz nada, depois, durante 2, 3 anos, 2, 3 anos depois, você vai colher. Vai colher nada, vai colher dureza, dificuldade. Você vai colher um declínio financeiro, profissional, enfim. Se você planta, semeia coisas boas, com o tempo, essas sementes vão germinando e, naturalmente, você vai colher bons frutos. Então, a decisão aqui está com você. Se você vai ficar parado na inércia, não vai colher, não vai semear e não vai colher nada lá na frente. No final, a consequência é a causa e efeito. Você faz nada, você colhe nada ou resultado negativo. Sempre você vai colher, a colheita obrigatória. Se você faz um investimento, se você adquire conhecimento, você busca entender, busca gerar resultado, gerar valor, você vai colher bons frutos com o tempo. É inevitável. O dinheiro ele nunca pode ficar parado de verdade, por mais que ele renda pouco em algum lugar, né? E quem que tomou a decisão, e aí isso por você, se você não faz nada, você só delega, você acaba arcando com as consequências de ter um resultado muito abaixo do esperado, né? E a pergunta certa aqui nunca foi qual é o melhor investimento. A grande questão é quanto está me custando continuar sem ter base para tomar as minhas próprias decisões. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Aqui está a conta, olha só, preste bastante atenção aqui, ó. As premissas que eu quero deixar claro aqui, e é importante que você tenha bastante clareza, é o seguinte: R$500 por mês por 30 anos, isso dá R$180 mil que saem do seu bolso de fato.
Isso nos 3 casos, tá? É o mesmo cenário. O mesmo esforço, a mesma disciplina, o mesmo sacrifícios. Valores nominais equivalentes, sem tirar a inflação, sem tirar imposto. A comparação aqui está entre os caminhos que eu te passei. Isso aqui não é uma promessa de rendimento, tá? Então você observa aqui, você pegando os R$ 500 por mês, depois de 10 anos aproximadamente, aqui você teria aproximadamente R$ 81.000 ali. Já você delegando para terceiros, pagando uma taxa mais alta por isso, você teria um resultado depois de 10 anos, com esses R$ 500 todos os meses, delegando para qualquer outra pessoa tomar uma decisão por você, você teria algo em torno de R$ 90.000, né? Quase R$ 10.000 a mais. Mas quando você passa a tomar as decisões por conta própria, quando você decide investir e se qualificar para tomar melhores decisões, você aumenta significativamente o resultado. E não necessariamente é porque você ganhou mais em rentabilidade, você reduz a taxa, os custos e toma decisões com mais embasamento, mais critério e escolha as opções que tenham o menor custo possível. E isso ajuda a maximizar o seu resultado. No caminho 1, você deixando o dinheiro na conta poupança, uma taxa de 6,17 ao ano, você vai ter um resultado ali que depois de 10 anos, né, você teria o equivalente a R$ 502.000. No caminho 2, você pegando um produto com taxa de cerca de 8% ao ano, cerca de 2% ali total de custo, você termina com R$ 704.000. Já no caminho 3, investindo por conta própria, tomando suas decisões com embasamento, você consegue chegar ali numa taxa de 10% ao ano, você termina ali com o seu primeiro milhão, com os mesmos 180 mil aportados. Você tem R$ 1.000.000 de diferença entre a primeira opção e a última opção. Mas agora que vem a parte que acaba gerando mais incômodo, né? Eu vou traduzir um pouco para você aqui, para ver se você consegue entender. Quanto tempo você precisa investir consistentemente em cada uma dessas opções para você chegar ao primeiro milhão, por exemplo? Tá? Pelo caminho 3, você levaria 30 anos. Pelo caminho 2, você levaria 34 anos. E já pelo primeiro caminho, que é o caminho da inércia, você levaria 40 anos. Né? Então, isso colocando R$ 500 por mês de maneira consistente. É uma diferença significativa. 10 anos e meio a mais. São 126 meses aportando R$ 500 de forma consistente. É isso que eu estou te falando. A inércia é o cenário onde você não planta. Você não faz nada. Você deixa o dinheiro do jeito que está e segue a sua vida de forma cômoda, sem se mover, sem adquirir conhecimento, sem adquirir habilidade para investir. Só faz o que é cômodo. E essa é a inércia. E você vai pagar caro por isso. Olha a diferença entre a opção, né? São 40 anos versus 10 anos a menos se você escolhe plantar e você escolhe adquirir o mínimo de conhecimento para tomar as melhores decisões por conta própria. São 10 anos de diferença, entende? Então você vai colher um esforço muito maior, muita energia e talvez você não vai conseguir atingir o seu objetivo. A conta vai chegar, não tem muito para onde correr. E não é em dinheiro, é em tempo. E é isso que você precisa entender. Aí, vamos lá, o que os dados mostram para você que contradiz o senso comum? O senso comum diz, quem é profissional escolhe o melhor, né? Escolhe muito melhor do que você. Faz sentido isso? Os dados dizem outra coisa. Porque, cara, eu já cansei, você vai pegar um fundo mais básico ali, de renda fixa. Qualquer pessoa consegue adquirir o conhecimento mínimo para tomar as melhores decisões na renda fixa e não pagar uma taxa de administração, performance altíssima por isso. E o profissional que vai fazer a gestão de fundo de renda fixa, a depender do perfil do fundo, vai ser um cara de entrada ali. Às vezes o cara nem vai colocar muita energia para tomar as melhores decisões. É dinheiro dos outros, vai pegar e vai fazer, está começando às vezes, se está se desenvolvendo, entende? Mas basicamente é isso, você precisa
adquirir. Os levantamentos aqui acompanham o fundo de ações aqui, olha só. O fundo de ações brasileiro, em comparação com o índice que mostra que a janela aí, uma janela de 10 anos, tá? A grande maioria dos fundos, né, ele fica muito abaixo do índice base, né? E qual o motivo principal? Não é a incompetência, é o custo da operação. A gestão, ela às vezes faz o melhor trabalho, vai gerar um bom resultado, mas você tem uma taxa que o clube cotas, que acaba tirando um pedaço do seu patrimônio ali. Então, antes mesmo do dinheiro chegar, de você ter acesso ao dinheiro. O senso comum também contradiz, diz que uma taxa de 2% é pouco. Você acabou de ver aqui, 2% ao ano ao longo de 30 anos dá 327 mil reais. É quase o dobro, né, de tudo que você depositou, colocou dinheiro de energia de fato, né, do seu bolso. Isso não quer dizer nada, não representa nada para você. E se você simplesmente não fizer nada, não escolher nenhuma opção, o que vai acontecer? Às vezes você pode estar na condição 1, no caminho 1 ali, que é na inércia, e o cronômetro ele está rodando ali, ó, você já está pagando essa conta, ó, há muito tempo. Cada mês parado não é um mês neutro, é um mês que você trocou o rendimento por conforto, pela comodidade, e um mês só, e tudo bem, mas 4 anos assim, 5 anos assim, você já entregou um presente considerável aí para essas instituições, ou você já pagou um pedágio altíssimo que você vai ter que ficar muito mais anos do que você precisaria se dedicando, porque você escolheu ficar acomodado, né? O tempo é o único ingrediente, né, para os juros compostos, e não dá para a gente voltar atrás, não dá para comprar mais, entende? O dinheiro você recupera, mas o ano perdido, infelizmente, não. Então, assim, se você não faz nada e deixa e segue o caminho da inércia, o tempo que você vai gastar a mais, você vai perder para poder ter o resultado que você poderia ter muito melhor, ele vai ficar perdido. Não tem como você recuperar. Então, e o que vai separar, né, quem chega lá de quem fica parado, fica paralisado? O que separa quem chega ao destino de quem fica estagnado não é só o conhecimento, não é renda e não é a sorte com o mercado. É que uma pessoa assumiu as rédeas, tomou a decisão e a outra continuou terceirizando, delegando para terceiros, para o gerente do banco, para o assessor, para o cunhado, para o grupo do WhatsApp, enfim, ou a própria procrastinação. Quem chega não é quem sabe mais, é quem escolheu primeiro. E quem escolheu colocar em prática, adquirir conhecimento, testar e colocar em prática, aplicar. É mais simples do que você pensa. Às vezes a galera acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Se você tem um dinheiro, e esse dinheiro pode ser 300 reais ou pode ser 30 mil, ele está lá na sua conta, está na conta poupança, ou em um produto que você não sabe direito o que é, você sabe que devia fazer alguma coisa com ele, né, com esse dinheiro. Você já pesquisou, pô, conteúdo aqui não falta, tem muito conteúdo disponível. Você já assistiu o vídeo de tudo que é conteúdo aí. Eu posso ter certeza que você já viu uma infinidade de opções, né? Falar em tesouro direto, em CDB, em conta corretora, você já está mais que por dentro dessas coisas básicas. Mas você foi lá e não tomou a decisão. Você colocou lá no fundo porque você tem medo de apertar o botão errado e delegou para terceiro, só que você vai pegar a taxa altíssima e vai continuar delegando ano após ano. Você está tratando isso como uma prova em que existe uma resposta certa e várias erradas. E enquanto você não tem certeza da resposta, você não entrega a prova. Só que, tipo, a questão não é uma prova. É a opção que você vai escolher. E ela vai se fechar sozinho se você não ir lá e tomar uma decisão. Pensa comigo, se você investir 300 reais por mês no lugar que não é ideal, qual é o prejuízo real? Alguns reais de rendimento e a menos uma lição aprendida. Se você não investir nada em 3 anos, por 3 anos, né? O prejuízo é aquele pedaço de 10 anos e meio ali que você já viu. O erro de você ter deixado o dinheiro paralisado. Então, dos 3 movimentos, nessa ordem, é o que você precisa fazer. Movimento 1, descobrir onde você está e quanto você está pagando ou deixar o seu dinheiro nessas alternativas. Abre o aplicativo do banco, onde você tem conta, da corretora, procura seus investimentos e dá uma olhada lá qual é o custo real
E aí vai ver se você consegue encontrar essas informações, qual é o rendimento que esse dinheiro está sendo exposto ano após ano, e qual a taxa de administração, performance, o custo total que você está pagando, né? E se você não achar essas informações, é muito rápido, geralmente ela está muito fácil, muito bem acessível, tá? E se não tiver um produto que esconde taxas, custos, é um produto, pode ter certeza que é absurdamente caro. O passo 2 aqui que você pode dar é abrir uma via paralela, né? Você abre uma conta em uma corretora ou abre no Tesouro Direto ali. Ele é gratuito, online, é bem tranquilo, você vai gastar pouco tempo para poder fazer isso. Você não precisa fechar nada do que você já tem, tá? Você só precisa abrir uma segunda opção. Você mantém os seus investimentos lá onde está, abre essa segunda conta e vai colocando dinheiro e explorando, testando. A terceira opção é você fazer o primeiro aporte pequeno, automatizado, e aí vai. O pequeno propósito hoje, né, o objetivo do primeiro aporte não é render e quebrar a barreira e obter resultados ultra relevantes, né? Depois que você viu o dinheiro entrar, viu o rendimento aparecer, por menor que seja, você já entendeu que dá para você acessar e o medo ele vai se dissipando com o tempo, né? E você automatizando as coisas, um aporte no mesmo dia ali que o dinheiro cai, logo depois que caiu a remuneração, e aí você não precisa pensar, entende? O dinheiro já vai estar lá disponível e é só seguir, só repetir de maneira consistente, tá? O passo de hoje não é abrir uma conta em uma corretora, essa não é a ideia, tá? Não é investir. O grande lance aqui é você abre o extrato dos seus investimentos, busca os detalhes. Hoje, pega um papel ali, anota quais as taxas, né? Em qual dos 3 caminhos que você tá. Você vai olhar lá as taxas, para e pensa, pô, qual é o caminho que eu estou seguindo hoje? Eu estou paralisado na inércia, deixando meu dinheiro na conta corrente, na conta poupança, por comodismo, por conforto? Ou eu estou delegando para terceiros? Olha lá o extrato, você vai ver qual o preço, qual o custo, né? O quanto isso vai gerar para você. E a terceira opção, ou se você já está num outro nível e está realmente investindo por conta própria. Qual é a taxa que você está pagando? Qual é o custo total? Então, se você não souber responder, você está no caminho 1. Se você já sabe o quanto isso custa para você, aí você está no caminho 2 ali. E no caminho 3, aí já tem outro nível. E para finalizar, não existe um investimento perfeito, tá? Essa é a realidade. Mas existe uma escolha, é uma escolha que vale mais do que todas as outras. E quando somada, faz uma diferença absurda. E é a de quem segura o volante, toma a sua própria decisão. Quem assume as rédeas sobre a sua vida. E vai e faz o seu dinheiro crescer e investe por conta própria. Faz o que tem que ser feito para gerar resultado. É isso que o adulto faz. A criança, ela resmunga, chora, gera desculpa, mas o adulto vai lá e faz o que tem que ser feito, assume as rédeas. Então você viu aqui hoje, 180 mil ali saindo do seu bolso, viram meio milhão, vira 700 mil ou vira 1 milhão. E o que diferencia não é a sorte no investimento, não é estar na renda lá específica, não é você ser mais inteligente que o outro. Está em quem decide e o quanto você paga para tomar essa decisão. 10 anos e meio, esse é o preço que você paga por deixar seguir o fluxo pelo conforto. E é por isso que eu faço por esse canal aqui. Eu ajudo pessoas a investir por conta própria, mesmo que esteja começando do zero, independente do seu nível. A grande questão aqui não é porque você investir por conta própria seja mais sofisticado, que te torna diferenciado, mas é porque é um caminho que não vai te cobrar anos da sua vida. Você escolhe hoje, nem que seja R$50, e você toma as melhores decisões. Quer dizer que você não vai pegar a opinião de ninguém? Longe disso. Você vai usar sim a opinião especializada de profissionais da área para tomar melhores decisões, principalmente quando você estiver fazendo um investimento e tomando uma decisão que seja crítica, que envolve um valor relevante. Mas você vai pegar esses dados, pegar o resultado, vai pagar o seu preço, pegar os resultados, relatórios, vai analisar
e você vai ter base mínima suficiente para tomar sua própria decisão. Beleza? É esse o conteúdo que eu preparei para você. Espero de verdade ter gerado valor em sua vida. Espero que você tenha gostado. Já adiciona um comentário aqui, digita 1 para o caminho da inércia, se você estiver paralisado, digita 2 se você for uma pessoa que só está delegando, e digita 3 se você já assumiu suas próprias decisões, assumiu as rédeas da sua vida e está tomando suas próprias decisões de investimento por conta própria. Beleza? É isso aí. Te vejo no próximo vídeo.